dois, três. E aí, pessoal do Thunderwave, aqui é o Alan Emura e hoje nós temos mais uma entrevista. Dessa vez ela é radicalmente diferente de tudo que nós estamos acostumados. Vou deixar para ele se apresentar, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Rous, eu sou formado em gestão pública, especialista em administração pública e gerência de cidades e autor do livro Manual Básico para Não Ser Enganado por Político, que é o nosso bate-papo hoje aqui. Isso mesmo. E todo mundo fala, né? Não se discute política. E as pessoas podem até olhar para um site de entretenimento e falar, poxa, mas vocês falam de cinema, séries, jogos, o que isso tem a ver com política? Responda para esse público, por favor. Cara, no Brasil, primeiro que cultura no Brasil está diretamente atrelada à política. Não tem jeito. Primeiro, a expressão mais natural do sentimento e talvez até da política seja as artes, seja a cultura, né? A gente sempre se manifestou enquanto povo, enquanto espécie, através das artes, a gente expressou o nosso pensamento de todas as formas. E no Brasil, especialmente no Brasil, que a gente tem uma discussão muito grande sobre a questão das leis de incentivo municipais, estaduais e principalmente federal, até uma grande discussão, a cultura no Brasil existiria sem as leis de incentivo ou não? Esse momento, inclusive, a gente está passando por essa turbulência, porque está tendo mudanças nas leis de incentivo federais, e muitos artistas vêm se posicionando, ora a favor, ora contra essas mudanças. Então, esse momento, inclusive, está ficando bem aflorado essa discussão política, a política e a cultura. É importante dizer que quando a pessoa fala, Alan, que não discute política, ela já está discutindo política. O simples fato dela se posicionar em achar que ela não quer participar de um processo que, quer ela queira, quer não, ela vai participar, porque ela é impactada, mesmo que de forma inconsciente por esse processo, ela vai pagar imposto, porque o nome do imposto já está falando, né? É imposto, não é voluntário. Então, ela vai pagar aquilo quando ela comprar um livro, quando ela ir ao cinema, ao teatro, quando ela viajar, tomar uma água, um guaraná, uma cerveja para quem bebe cerveja, enfim, qualquer produto ou serviço que ela consumir, ela vai contribuir com o sistema, com o governo municipal, estadual e federal, involuntariamente, porque é por isso que chama imposto. Então, ela vai participar do processo político. O ideal é que ela participe, então, da forma mais consciente possível, mesmo que essa forma consciente seja ela se abster de dar as opiniões dela, que também é uma opinião, ok? Mas é muito importante que as pessoas entendam a importância delas conhecerem as regras e as normas da sociedade em que ela está inserida. Eu gosto muito de falar isso. Para tudo na vida, existem normas, regras, e é óbvio que para desempenhar melhor essas normas e essas regras, existem habilidades e competências específicas. Isso para tudo na vida. O cidadão vai ser médico? Legal. Ele tem um conjunto de normas e regras que ele aprende na faculdade de medicina, na especialização, faz um juramento e ele sabe qual a competência dele. O cidadão vai ser roteirista de cinema, legal, ele sabe que existe um rito para criar o roteiro, tem um passo a passo. É óbvio que às vezes ele pode pensar fora da caixa, pode agir fora da caixa, mas existe uma estrutura de normas e regras que ele tem que seguir, ok? Isso é para tudo na vida. Eu peguei 2 exemplos apenas para ilustrar. Não é diferente, Alan, com a vida pública. É exatamente igual. E aí eu acho que é um grande... se eu puder dizer essa palavra, um grande erro de uma parcela dos cidadãos é achar que a política não faz parte da vida dele, achar que a política é tudo igual, político, nada vai se resolver, porque, afinal de contas, quem está na vida pública, que nós chamamos de políticos, são pessoas que são pagas com o nosso dinheiro, o meu, o seu, de todos os telespectadores que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar. Nós contribuímos com o sistema, as pessoas são colocadas nesse sistema aqui no Brasil democraticamente por nós escolhemos os representantes da maioria dos cargos públicos no Poder Executivo e no Poder Legislativo, somos nós quem escolhemos, a gente só não escolhe diretamente o Poder Judiciário no Brasil, mas o Legislativo e o Executivo nós escolhemos, 4 em 4 anos estamos lá, escolhendo por opção ou por omissão, você também escolhe por omissão, ok? Nós escolhemos essas pessoas, nós
pagamos para essas pessoas um salário, um belo salário mensal para os padrões de vida brasileiro, um belíssimo salário. Para você ter uma ideia, para os nossos telespectadores terem uma ideia, um deputado federal, por exemplo, nós temos 513 que são escolhidos pelo povo, pago pelo povo, de remuneração mensal, salário, R$ 33 mil por mês. Mais ou menos, mais R$ 150 mil em média, para que ele possa desempenhar a função dele, para que ele contrate assessores, ele tem carro oficial, ele tem auxílio gasolina, auxílio paletó, auxílio moradia, ele tem plano de saúde pago, ele tem passagens aéreas e terrestres e comida paga, tudo pelo povo, para que ele possa desempenhar uma função. Ok? E é exatamente essa função que as pessoas precisam saber. Porque o povo é o patrão, o povo está contratando, fazendo um processo de seleção que chama eleição, mas isso é um processo de seleção, você recebe vários currículos, que é os candidatos se apresentando, você vai escolher aquele que você entende que o currículo é melhor, na tua opinião, e você dá o seu voto para aquela pessoa. Aquela pessoa é eleita por um período de contrato de 4 anos, na maioria dos casos, exceto o Senado, são 8 anos o contrato com o senador, todos os outros cargos eletivos no Brasil são 4 anos o contrato de trabalho, para aquela pessoa desempenhar uma função específica, que está escrito na Constituição da República. Na Constituição da República, como o nome está dizendo, Constituição, aquilo que cria, aquilo que constitui, é onde está todas as regras e normas no Brasil. Você quer saber para que a gente paga 33 mil para um deputado federal? Está na Constituição. Você quer saber? Está também no meu livro, que a gente vai disponibilizar para todos os nossos ouvintes e telespectadores aqui gratuitamente. Todo mundo que estiver assistindo aí, tem um site chamado www.nãosejaenganadoporpolitico.com.br. Lá você baixa de graça, gratuitamente, o PDF do livro, com o livro na íntegra. Lá também, quem quiser comprar o livro físico, né? Eu gosto de ler, eu quero ter na minha biblioteca, eu quero ter em casa, lá a pessoa também pode comprar o livro. Mas se ela quiser ter o conhecimento do que está escrito aqui dentro, sem precisar ter o papel, ela pode baixar o PDF no celular, que chama Manual Básico para não ser enganado por político. É exatamente isso. Lá eu esmiucei para que serve um vereador, por que a gente paga para um vereador, para que a gente paga para um prefeito, um deputado estadual, um governador, um deputado federal, um senador e o presidente da República. Por que pagamos? Quais são as funções dessas pessoas? Porque esse é um outro grande problema nosso. A gente não sabe por que paga para elas e quais são as funções delas. Aí o que acontece? Acontece que a gente julga todo mundo no mesmo balaio. Então, às vezes, a gente culpa um prefeito por algo que não é do prefeito, que é do governador. A gente culpa o presidente da República por algo que é do Congresso Nacional e não do presidente da República. E o Poder Legislativo, na maioria das vezes, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores compõem o Poder Legislativo no Brasil, muitas vezes a gente não dá atenção para essas pessoas. Nós estamos pagando para ela, é um funcionário que nós contratamos, mas a gente não presta muita atenção se esse funcionário está fazendo bem o serviço ou não, porque a gente acha, do nada absoluto, por qualquer motivo que a gente desconhece, que o prefeito, o governador e o presidente é quem realmente manda na sua área, que não é. É exatamente o oposto. Um dado interessante, Alan, para o pessoal acompanhar. Diferente da vida privada, na vida pública, da administração pública, o agente público, vamos imaginar assim, o presidente da República só pode fazer o que o Congresso Nacional, que é o poder legislativo, permitir que ele faça. Na nossa vida, a gente pode fazer qualquer coisa que não seja proibido por lei, correto? Você resolver tirar na sua casa a sua camisa, você pode. Não tem nada que proíba você fazer isso. Não existe uma lei que proíba. Quando a lei proíbe, o cidadão não pode. Os cidadãos e empresas, pessoas físicas e pessoas jurídicas podem fazer tudo que a lei não proíba. Na vida privada é o oposto a isso. O agente público só pode fazer o que a lei permite. Isso é muito importante, porque o primeiro poder
que existe na Constituição da República é o poder legislativo. É o primeiro, está lá. Se você abrir a Constituição da República, está lá. Primeiro, poder legislativo. É o que cria as leis. É o que criou a Constituição, a principal lei do Brasil. A gente chama de Constituição Cidadã. Lá estão a base para o nosso país. Como funciona o Brasil? Está na Constituição. Item por item, ponto a ponto. Está tudo lá. Quem criou essa lei macro foi o Legislativo, foi a Constituinte. A nossa última Constituição é de 88, nós já tivemos 7 constituições no Brasil, 7 vezes que o povo entendeu que precisava mudar a forma do Brasil funcionar, a forma de funcionamento do Brasil. Essa nossa última, que está em vigor hoje, foi feita em 88 por um conjunto de legisladores, que a gente chamou de Constituinte, e eles colocaram lá as normas e regras. E esse poder legislativo, ele cria as leis, e são essas leis que o presidente da República vai seguir. Ponto. O presidente da República, o poder executivo, o nome já está falando, ele executa as leis que já foram feitas pelo poder legislativo. Ele apenas executa. Ele tem a caneta, ele tem a chave do cofre onde vai o dinheiro dos nossos impostos. Nós contribuímos com um montão de dinheiro de forma imposta, arrancado do nosso bolso, quer nós queiramos, quer não, vai para um cofre, e esse cofre, quem tem a chave? Quem vai gastar este dinheiro é o executivo, ele vai executar. Mas ele vai executar como? Com base no que o legislativo disser que é para ele fazer. Entendeu? Ele só faz com uma lei. Por exemplo, a principal lei, tirando a Constituição da República, é a lei orçamentária, que é exatamente isso, é uma lei aprovada no Congresso Nacional que diz como o presidente da República vai gastar o orçamento. Por isso chama lei orçamentária, que é o dinheiro dos impostos. Como o presidente vai gastar o dinheiro? Essa lei diz item a item, vai gastar tanto na saúde, vai gastar tanto na educação, tanto com obra, tanto com pagamento de funcionário, tanto com pagamento de dívida pública. Quem aprova essa lei é o Congresso. Com esta lei aprovada, ela debaixo do braço, o presidente vai lá abrir o cofre gastando dinheiro, soltando o dinheiro para gastar esse orçamento. E o poder judiciário, que é o terceiro poder, legislativo, executivo e judiciário, ele julga se o cumprimento dessas leis está correto, está de acordo ou não. É assim que funciona a nossa estrutura. Um poder cria as leis e fiscaliza o poder que gasta, porque quem fiscaliza o poder executivo é o poder legislativo. Olha que interessante. O legislativo cria a lei orçamentária, só para dar um exemplo, tá? Bem simples. E aí o poder executivo vai gastar. Aí na execução do orçamento, no gasto do dinheiro, vamos imaginar que o executivo gastou esse dinheiro de maneira errada, como não estava na lei, como não deveria ser gasto. Aí é o legislativo quem tem que fiscalizar, detectou um erro, olha, você gastou mais do que deveria em tal área, você gastou menos do que deveria em tal área, você cometeu um gasto que não era previsto no nosso orçamento, nós não autorizamos, por lei, esse gasto. O legislativo detecta esse erro e aí ele leva para o judiciário, dizendo, judiciário, esse gasto foi feito de forma errada, a execução do orçamento não está correta por parte do executivo, julgue aqui se está certo ou está errado. E o judiciário julga, estando certo, o executivo continua fazendo o seu trabalho, estando errado, há ali a presunção de uma punição. Eu estou simplificando aqui ao máximo para o cidadão entender, mas o compreendimento dessas regras e normas é o que vai fazer com que o cidadão entenda qual a competência de cada político. Por que a gente paga para um político? E aí ele vai falar, talvez o prefeito da minha cidade quisesse ter feito tal coisa, mas a Câmara de Vereadores não permitiu que ele fizesse. Vamos nos aprofundar para entender quais foram os vereadores que foram contra esse pensamento que eu sou a favor, eu eleitor, eu cidadão da cidade tal, do estado tal, do Brasil. E aí ele vai entendendo melhor o porquê que ele paga a cada cargo. Uma outra coisa importante para o eleitor, prestar muita atenção. Um deputado federal, por exemplo, que foi pago, é pago todos os meses, R$33 mil, mais aqueles 150 mil para ajudar ele a trabalhar, dar estrutura para ele trabalhar, ou seja, é uma baita condição de trabalho, né? Um salário por 4 anos ininterruptos de R$33 mil, mais todas as despesas gastas para você fazer o seu trabalho. Qual é o seu trabalho? Criar leis, aprovar ou reprovar as leis que vão valer no Brasil todo, ok?
e fiscalizar os atos e os gastos do Poder Executivo, que é o presidente da República, os seus ministros, os seus assessores. Aí penso com você e faço a reflexão aqui para os nossos espectadores. Se um deputado é pago para fiscalizar o presidente da República, se esse deputado for amiguinho do presidente da República, for parente do presidente da República, você acha que ele vai fiscalizar os gastos do presidente? E, de novo, pessoal, uma pausa importante. Não importa quem é o presidente, não importa qual a força ideológica do presidente. Estou citando o presidente, o chefe do Poder Executivo, ok? Isso desde Sarney para cá, desde a Constituição de 88 para cá, nós já tivemos aí 9 presidentes da República, né? Enfim, não importa qual seja ele, se ele é de esquerda ou se ele é de direita, isso é irrelevante, é a mesma coisa. Pagamos o deputado para fiscalizar o presidente da República. Se ele é amigo do presidente, ele não vai fazer bem esse trabalho de fiscalizar, ok? Se ele tem um cargo, que é o que acontece muito hoje no Brasil, na minha opinião, o maior problema do Brasil na atualidade. O deputado federal, o senador que é eleito pelo povo para fazer uma função que é de fiscalizar o executivo e criar novas leis, esse cara vai lá e pede um cargo do governo, do executivo, do presidente em poder. Aí, quando ele pede um cargo aqui para a sobrinha, para a filha, para a mulher, para um cabo eleitoral, para um primo, não importa. Ele aleijou o poder legislativo. Porque já que ele tem um cargo no poder executivo, ele não vai fazer denúncias importantes aqui, ele vai fazer o que o presidente mandar. Aí ele acabou de perder, o povo perdeu o poder fiscalizador e passou a virar um capacho do presidente em exercício, seja lá ele quem for. Isso sempre aconteceu ao longo da nova história moderna do Brasil, de 88 para cá, que é a vigência dessa Constituição. Isso em todos os mandatos aconteceu. Nós temos aí na mídia, é fácil as pessoas encontrarem na internet, a submissão do poder legislativo através de cargos ou de emendas parlamentares, que agora tem esse negócio de emenda impositiva, emenda, ou seja, o presidente é obrigado a liberar dinheiro para a base de alguns deputados e alguns senadores. Acabou. Esse Senado, esse Congresso está na mão desse presidente em partes, ou esse Congresso usa desse jogo de toma lá da cá para poder votar favorável ou votar contrário aos interesses desse mandatário. E não é isso que nós pagamos eles. Nós pagamos o Congresso para votar favorável ou contrário ao interesse público, ao interesse do cidadão brasileiro, aos interesses do Brasil, e não do mandatário. Se esse mandatário estiver errado e mandando as questões ideológicas dele para o Congresso, e o Congresso for um Congresso corrupto, vai aprovar isso aqui ou vai rejeitar apenas pelo fato de ser corrupto. E esse é o nosso grande problema nos últimos anos. Um Congresso corrupto, nós temos hoje no Brasil um Congresso corrupto, onde a maioria, não são todos, temos excelentes parlamentares em exercício no Brasil, ok? São 513 deputados federais e 81 senadores da República que compõem o Congresso Nacional. Ali nós temos uma maioria de pessoas desonestas, a maioria do Congresso. Porém, temos um número de pessoas que são boas pessoas, que defendem o Brasil, que defendem a população, mas ela é uma minoria. Essa maioria de vagabundos, aqui me perdoe a palavra chula, é que vem comandando o Brasil aos últimos anos. E coloca o presidente da República, ou a presidenta da República, que nós já tivemos uma presidente mulher recentemente na nossa história, nas mãos desse poder, que é o primeiro poder, que é o poder legislativo. Como o brasileiro, de maneira geral, na média, ele não presta muita atenção no poder legislativo, até porque são muitas pessoas. Na campanha eleitoral, a gente costuma dar mais risada dos candidatos no horário eleitoral, e pode crer, são todos do legislativo. Aquelas piadas que a gente vê, é tudo do legislativo. Isso virou meio que um segundo momento. A gente presta muita atenção no presidente, tem gente que é do lado A, tem gente que é do lado B, tem gente que é do lado C, prestando atenção e discutindo o presidente, mas esquecendo do lado de cá. Aí você também vê, e desculpa que eu estou falando ininterruptamente, né, Alan? Pode me interromper a qualquer momento, viu, querido? É um tema que eu sou tão apaixonado que quando eu começo a falar, eu não paro. Mas aí você começa a ver candidatos a presidente, por exemplo. Eu estou citando presidente, mas a mesma coisa são governadores e prefeitos, ok? Ou seja, o poder executivo.
Poder Executivo, quando o candidato a presidente vai lá na TV, ele fala: votem nos candidatos a deputados estaduais e a senadores da minha coligação, do meu partido, porque ele quer ter o controle sobre a maioria daquele Congresso. Isso está errado, Alan. Essa aqui é a pergunta que eu ia fazer, porque eu lembro que quando eu comecei a votar, lá no século passado, eu sou mais velho que a Constituição. Nós somos. Pois é, era me falado assim, olha, você vota no prefeito, no governador ou no presidente e vote no partido dele para ele ter maioria, para ele poder governar bem. Isso sempre fez uma lógica. Só que quando a gente olha o trabalho que é executado, você vê que isso é completamente ilógico, né? Exatamente. O brasileiro, ele tem essa questão, esse problema de que nós terceirizamos e não sabemos o que a gente quer, porque eu voto no presidente XYZ, no prefeito, no governador, não dou realmente bola nenhuma para os deputados, legislativo, para o vereador, para o deputado, para os... Exato, não damos bola nenhuma, né, para eles, largamos mesmo, porque assim, né, eu não voto, eu voto no partido. O brasileiro, ele sabe realmente o que ele quer, ele tem uma noção, porque uma das bases que a gente olha, né, que é obrigação do Estado é saúde, educação e segurança. Só que o cara, ele promete fundos imundos, até doce e pizza, e o cara vota nele. Vota nele até porque ele é palmeirense, porque ele é corintiano. O brasileiro sabe realmente o que ele quer, ele sabe realmente o que é um governo, e complemento nisso. Nós deveríamos ter um debate entre deputados, vereadores, para que nós pudéssemos escolher, como acontece em alguns países, né, que eles fazem esses debates e depois... Sim. Né, por favor. Certamente, a primeira resposta, a grande maioria do brasileiro até sabe o que ele quer. Ele quer uma melhor qualidade de vida, ele quer melhores escolas, ele quer uma saúde melhor, ele quer mais segurança, ele quer viver bem. É isso que ele quer. Então, ele sabe o que ele quer. Ele não sabe como conseguir isso. E é aí que está o defeito. Nós precisamos entender como funciona o Estado brasileiro, como funciona o Brasil. Porque se a gente não entender... Imagina o seguinte, eu faço uma analogia, eventualmente, em palestras que eu faço, com futebol. Imagina que você, Alan, quer ser jogador de futebol. Você tem esse sonho, esse desejo, e vamos supor que você até tem talento. Nasceu com uma certa habilidade de jogar futebol. Porém, você não sabe quais são as regras de jogar futebol. Quando você vai ser colocado lá no campo de futebol, por instinto humano, a primeira coisa que você vai fazer é pôr a mão na bola. E a não ser que você seja goleiro e esteja no lugar correto, que é dentro da pequena área, você não pode pôr a mão na bola. A principal regra para o futebol em si. Os jogadores de linha não podem pôr a mão na bola. Isso é falta, ok? Dependendo de onde ele estiver, é até pênalti, é uma penalidade grave. Então, a primeira coisa que você tem que entender é quais são as regras do futebol. Sem as regras, esquece. Não adianta ter talento, que você vai sair correndo que nem doido e não vai fazer nada. Por mais talento que você tem que respeitar aquelas regras do jogo, seja futebol, voleibol, basquetebol, xadrez, não importa, ok? No Brasil é a mesma coisa. A gente sabe o que a gente quer melhorar a nossa vida. A população quer ter mais igualdade, nós queremos ter mais emprego, nós queremos ter mais saúde, mais educação. Então, sabemos o que queremos, não sabemos como chegar a esses objetivos. Aí nós acreditamos nas ideias de muita gente que, acredite, também não sabe, a grande maioria dos candidatos a cargos eletivos não sabe para que serve aquele cargo. E aí eu estou falando do legislativo. Eu vi, na campanha do ano passado, campanha para prefeitos e vereadores, na cidade de São Paulo, a maior cidade do hemisfério sul do mundo, candidatos a vereadores prometendo que ia construir creche, que ia asfaltar a rua, que ia construir unidade básica de saúde. Só que o poder legislativo, no caso o vereador, ele não constrói nada, ele não tem poder de gastar o orçamento. Não é ele quem gasta o orçamento. Quem gasta o orçamento é o executivo. É o executivo que executa. O legislativo, no máximo, vai aprovar a lei orçamentária. Dentro da lei orçamentária vai estar dizendo, tem que gastar tantos milhões de reais para a saúde. Legal. Mas se vai ser uma UBS, vai ser um hospital de média complexidade, vai ser um PS, um pronto-socorro, quem determina isso é o executivo que diz como vai ser gasto o dinheiro, entendeu?
Então, o vereador que promete que vai asfaltar uma rua, ou ele é mentiroso, está enganando as pessoas para trocar, para pegar o voto das pessoas, não serve para o cargo, ou ele não sabe para que serve um vereador, o que também é tão perigoso quanto, porque quando ele chegar lá dentro do poder legislativo, é aí que o pessoal diz, quando você chega lá, o sistema te corrompe. Não, porque a corrupção é algo de caráter, entende? Ou você é corrupto ou você não é corrupto. Não tem como, imagina, ou você é ladrão ou não é ladrão, não tem segredo. Porém, um vereador que não sabe para que serve o legislativo, ele acha mesmo que ele pode asfaltar uma rua, quando ele chegar lá dentro, ele vai se deparar com pessoas que já estão no poder legislativo há mais tempo e que sabem como funciona aquele jogo. E aí ele vai ver, olha, sabe o que você faz? Você precisa asfaltar aquela rua lá, porque a tua base eleitoral está lá. Olha, vereador não asfalta a rua, mas o vereador aprova a lei. Então, vamos fazer assim. Você pede para o prefeito vai atender o teu pedido. Em contrapartida, quando o prefeito precisar do seu voto no legislativo, para aprovação de contas, para aumento de salário, para aumento da passagem de ônibus, ou para qualquer coisa que o prefeito queira, você está junto, ok? É o que o pessoal chama de fazer parte da base do governo. A base do governo vota com o governo. Aí a pergunta que eu faço é, em que lugar da Constituição da República está escrito que vereador foi eleito para votar com o governo? O vereador está lá para votar projetos que são favoráveis ao povo. Se ele estiver devendo para o prefeito, ele não vai ter esse discernimento se é bom ou se é ruim. Ele está devendo ao prefeito. Você entende? Ele vai pagar a dívida que ele tem com o prefeito, porque senão ele perde o cargo na prefeitura, porque senão ele não vai conseguir mais asfaltar uma rua, que não é ele que asfaltou, foi o prefeito, atendendo o pedido do vereador. E agora o vereador está devendo para o prefeito. E aí ele torna o poder legislativo dependente. Isso é algo ainda típico de coronelismo ainda, né, no Brasil. Exatamente. Nós ainda temos esse rastro coronelista na nossa história. Então, nós precisamos, as pessoas, na hora de votar, escolher o legislador, o cara que vai fiscalizar o prefeito ou o governador. Agora, esse ano, nós vamos ter eleição para deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores e presidentes. 5 votos. 3 votos para o legislativo. Então, deputados estaduais são os caras que vão fiscalizar o governador. Você tem que escolher alguém que tenha habilidade, que tenha competência de fazer esse papel de votar leis a favor da população, independente das questões ideológicas. Ele não pode ser um pau-mandado do governador. O deputado federal não pode ser um pau-mandado, um parente, um amiguinho do presidente da República. A gente está perdendo o cargo do legislativo, a gente está diminuindo o legislativo. Quando a gente coloca alguém que é amigo. Precisa ser alguém que é oposição ao cara? Também não. Talvez alguém da oposição seja alguém que só vai ficar criticando, vai só atrapalhar o caminho daquele executivo. Não é isso. O legislador ele tem que ter condição, equilíbrio, capacidade técnica, a habilidade de votar favorável àquilo que é favorável ao povo, à população, o que é melhor para o Brasil. Não importa se o presidente é do partido A, B, C ou D. Porque o poder legislativo é independente do poder executivo. São poderes independentes. Ninguém manda em ninguém. Essa é a premissa da ideia dos 3 poderes, que já é uma ideia antiga. A gente vê citação dos 3 poderes em Platão, em Aristóteles, em Locke. Mais recentemente, um francês chamado Montesquieu foi quem definiu essa lógica de poder legislativo, poder executivo e poder judiciário iguais. Ninguém manda em ninguém. Por isso que a gente vê muito hoje essa briga, o judiciário está interferindo. O judiciário é um poder independente. O presidente da República não manda no poder judiciário. O presidente da República não manda no poder de um deputado federal. Assim como os deputados não mandam no presidente, assim como o STF, no caso, não manda no Congresso Nacional. Eles têm que se respeitar. Cada um tem a sua função delineada na Constituição. Quando o Poder Judiciário, teoricamente, interpreta uma lei que as pessoas dizem ele está legislando, o Poder Judiciário está usando de poderes que são do Legislativo, vale a seguinte reflexão. Será que o legislador fez bem aquela lei? No Brasil, a gente tem lei de 46, 42. Nós temos leis arcaicas, leis ultrapassadas. Imagina uma lei dessa quando chega no judiciário.
E o judiciário tem a prerrogativa de trazer essas leis para a moral vigente, para o que é estabelecido hoje. Aí um juiz pega uma lei de 40 e poucos e tenta adaptar para a realidade do home office, da EAD, disso que a gente está vivendo aqui, que é uma entrevista online, uma reunião online, é um mundo completamente diferente que era na década de 40, de 50, de 60. Onde está o erro? O erro está no legislativo, novamente, que não modernizou as leis. Compete ao poder legislativo criar, aprovar e reprovar as leis e fiscalizar o poder executivo. Ele não criou e não modernizou as leis e ele não está fiscalizando o poder executivo direito. Você sempre fala a respeito dos três, mas no Brasil parece que nós temos um quarto, que é a religião. Sempre tem que ter um acordo com a religião. Qual é o perigo ou não perigo que existe quando nós misturamos a religiosidade no meio? Porque nós criticamos muito, né, os países teocráticos, mas às vezes o Brasil parece ser um país teocrático. É verdade. Importante ressaltar que na Constituição da República, o Brasil é um país que, em tese, não tem religião oficial. Ok? Então, os brasileiros, cada um tem a sua espiritualidade, a sua religião. Nós temos os católicos, os evangélicos, os umbandistas, o pessoal do candomblé, cada um com a sua, que eu não vou citar porque são muitas, já acabei citando algumas aqui, mas enfim, não importa qual é a sua fé, que é muito importante que todos nós devemos respeitar a fé de cada um. O que não interfere na política, não deve interferir na política, ok? E uma coisa é diferente de ter pessoas com fé no poder. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Todo mundo tem que ter a sua fé, a sua religiosidade, as suas crenças, ok. Incluindo os políticos, os mandatários, cada um com a sua fé. A sua fé. É impor a sua fé à administração pública é que não é permitido. Não pode acontecer isso. Como você mesmo falou, a gente critica muito países teocráticos, não vamos por essa linha, porque o que a gente critica já não está funcionando, já não está dando muito certo. Então, aqui, a administração pública tem que ser laica. Eu tenho a minha religião, você, Alan, talvez tenha a sua, que pode ser a mesma que a minha e pode ser completamente diferente. Em nenhum momento nós falamos isso para fazer entrevista, não é verdade? A mesma coisa na administração pública. A fé do administrador é um problema dele. Como ele se comunica com Deus é um problema dele. O que a gente tem que observar num administrador público, seja do legislativo ou do executivo, porque o judiciário nós não elegemos, ele é indicação ou concurso público ou indicação do executivo, aprovado pelo legislativo, a competência, as habilidades que aquela pessoa vai ter para exercer aquele cargo. Entende? É como contratar, Alan, qualquer outra pessoa. Se você quisesse contratar uma pessoa para editar vídeos para você, você ia pedir para a pessoa mandar o seu currículo, você ia olhar o currículo se ela tem algum curso de edição de vídeo, aonde ela trabalhou editando vídeo, você ia colocar essa pessoa num período experimental e falar, olha, edita uns vídeos aí para mim ver a qualidade do teu trabalho. Aí depois que você comprovasse que essa pessoa tivesse habilidades específicas para editar vídeo, você contrata ela e você vai pagar para ela um salário. E mesmo assim, depois de 30, 60, 90 dias, ou um período de tempo X, se você perceber que essa pessoa não está fazendo bem o trabalho dela, o que você faz? Você dispensa e contrata outra. Então, na vida pública, é exatamente igual. Se a religiosidade daquele líder está interferindo na administração pública, está errado. Está errado, porque a nossa sociedade é plural. Entendeu? Não dá para chegar uma pessoa no poder que seja da religião A e querer impor a religião dela nos hábitos, nos costumes do povo, que tem várias outras religiões. Tem a religião B, a religião C, a religião D, a religião E, a Y, o cara que não tem religião nenhuma. Nós temos tudo isso na nossa sociedade plural. Nós temos que respeitar a opinião das pessoas, mas não impor a nossa vontade para elas, de jeito algum. E é aí que está a escolha. Porque quem escolhe as pessoas que vão nos governar no legislativo e no executivo? Somos nós. Por isso, Alan, que eu acho que é muito importante as pessoas saberem muito bem para que funciona cada cargo que elas vão escolher. Porque são funções e habilidades diferentes. O executivo, o presidente da República, tem um conjunto de habilidades. O deputado federal, outro conjunto de habilidades. São diferentes. E se você sabe quais são as funções de cada um, você vai pensar como a gente está falando aqui, gente.
Se eu colocar um cara que é puxa-saco do presidente, ele não vai fiscalizar o presidente, mesmo que o presidente cometa erros, porque são humanos, seja qual for o partido, seja qual for a ideologia, ele está passivo de cometer erros. E é por isso que a gente tem 513 deputados para fiscalizar uma única pessoa, que é o presidente. E é óbvio que esse presidente tem assessores, então são mais pessoas para se fiscalizar. Mas é um nome que está debaixo da tutela desse radar de 513. Tamanha complexidade de se fiscalizar. O orçamento do Brasil são quase 4 trilhões de reais. São 3 trilhões e quase 4 trilhões de reais. É muito dinheiro para uma única pessoa gastar, que é quem autoriza mesmo o gasto do Ministério da Educação, da Saúde, da Cultura, da Economia, da onde quer que seja, é o presidente da República. Ele que nomeia sem a necessidade de concurso público nenhum, sem habilidade, necessidade de curso técnico nenhum, ele que nomeia os ministros que vão ajudar ele a tocar cada área. Então, ele coloca lá o ministro da Educação, que vai ajudar ele, o presidente eleito pelo povo, a tocar aquela área da educação, como fazer melhor para o povo brasileiro no setor de educação. Mas quem faz é o presidente da República. Ele tem essas habilidades de execução, de gasto, ele tem uma ideia de Brasil na cabeça. O parlamentar é outras habilidades, é o cara que tem que ter esse meio termo, esse conhecimento de falar, gente, como eu posso fiscalizar 4 trilhões de reais? Por isso que eu tenho gente que eu contrato assessores técnicos de contabilidade pública, de direito público, para saber sobre as licitações, onde está gastando dinheiro. É uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem que saber o seguinte, que ela pode ser do partido do presidente ou ser da oposição, não importa. O parlamentar tem que ter a habilidade de ser equilibrado e falar, gente, não importa se o projeto de lei veio do presidente e o presidente não é do meu partido. Esse projeto é bom, esse projeto faz parte da necessidade do povo brasileiro e o meu papel como parlamentar é aprovar coisas que fazem parte, que fazem bem ao povo brasileiro, para modernizar o Estado brasileiro. Então, independente do meu partido ou do partido do presidente da República, eu vou votar favorável ou eu vou votar contrário. É para isso que nós pagamos, e bem pagamos, um deputado federal ou um deputado estadual, no caso dos governadores, ou um vereador, no caso dos prefeitos, nas cidades. É a mesma função, é a mesma realidade. Vereador que tem cargo na prefeitura está errado. Deputado estadual que tem cargo no governo do estado está errado. Deputado federal e senador que tem cargo no governo federal está errado. Ele está estragando, aleijando e acabando com o poder legislativo. Está enfraquecendo a democracia e prejudicando o povo. E é exatamente esse jogo político, que é um pouquinho complicado, mas nem tanto, que torna mais difícil a nossa vida. Porque aí você elege um cara que prometeu para você que ia fazer chover, que ia fazer e acontecer no Brasil, aí a gente botou todas as nossas esperanças nesse cara. O cara foi eleito, ganhou. Aí quando chega lá, ele tem que... Não é ele que manda, não é ele quem gasta o dinheiro como ele acha que deve gastar, não é. Aí ele descobre que ele tem que negociar com o Congresso, que não é negociar. Ele tinha que ter lá, não é deputados para fazer a parte da bancada do presidente, não. São deputados competentes, com as habilidades e a consciência boa para falar, olha, o presidente tem que apresentar o projeto e ele tem que vender esse projeto. Olha, Congresso Nacional, por que é importante aprovar esse projeto, essa reforma tributária? Por que é importante aprovar a reforma eleitoral, a reforma administrativa e qualquer outro tipo de reforma que o Brasil precisa? Porque nós precisamos melhorar isso, é uma demanda popular, aí ele vai levar todos os números, todos os argumentos, não abrir o cofre e comprar o voto do parlamentar. Quando ele compra o voto do parlamentar, o parlamentar deixou de ser parlamentar, virou um despachante. Não é para isso que a gente vota no parlamentar. Por isso que o parlamentar é tão importante ou mais importante do que o presidente da República. Porque se esse cara se vende, se esse cara é um corrupto, e ele não é um só. O presidente está no holofote. É a mídia, é o povo, é a internet em cima olhando o cara ou a mulher, ou seja lá o cidadão que for que estiver exercendo aquele poder. Já no Congresso é tudo muito difuso, Alan. Você não sabe bem direito qual deputado está fazendo o quê. O Congresso é corrupto. Mas o Congresso é quem?
Qual o nome? Entende? Ah, e aí começa um jogo de todo mundo. Ah, nós temos 10 pessoas honestas. É 513 negros entrando em 10. Entendeu? E o povo é quem tem que entender. O povo é quem tem que fiscalizar, cobrar. Olha, eu quero um deputado federal, e está chegando as eleições, um deputado federal que tenha equilíbrio, um deputado federal que saiba para que serve o poder legislativo, independente do presidente da República ser do partido dele ou ser de outro partido, não importa. O cara apresentou uma reforma que faz sentido para o povo brasileiro, é favorável. Ah, eu sou contra. Por que você é contra? Apresente as suas argumentações. O que não pode é ser um parlamentar que tope, que aceita, que ache normal vender o voto dele para fazer parte e ficar fazendo esse joguinho de troca-troca. Ó, nesse projeto eu quero tantos milhões de emenda para eu votar favorável. Não foi para isso que nós elegemos ele. Não é para isso que nós pagamos ele. Entende? Esse jogo é que prejudica o Brasil, porque faz com que o executivo seja corrupto, libere as emendas de acordo com as votações, ou dê cargos para os deputados para que eles votem do jeito que o governo quer, e isso faz com que o parlamento seja corrupto. Então, e essa corrupção que está entranhada na nossa cultura, infelizmente, é que nós, brasileiros eleitores, temos que entender para poder trocar os parlamentares. A gente trocar os parlamentares, de verdade, vou te falar a minha opinião, independe do presidente da República. Um parlamento forte, um parlamento consciente, um parlamento com habilidades e competências de parlamentares sérios, se o presidente for um maluco, o parlamento vai segurar esse cara. Não vai aprovar as coisas que ele quer. Se o parlamento for um líder, um estadista, o presidente, ou for um estadista, um cara bom, esse parlamento vai ser o veículo para fazer esse cara andar. Só que nós entramos num espiral de, olha, como é que você vai governar? Porque a gente acha que a base do parlamento é corrupta e vai ser corrupta sempre. Então, o executivo tem que ter essa noção. Eu vou governar com o povo. É isso que a gente quer. Que o líder que a gente elegeu para ser o líder do país, que é o chefe do executivo, governe para o povo. Gente, está aqui, estou colocando um projeto de lei hoje com o objetivo de gastar o dinheiro nesse lugar. Transforma isso em coisas mais palatáveis, mais acessíveis à população, de forma que a população com a internet, com tanto acesso à informação, entenda o que ele quer. Joga essa responsabilidade para o Congresso. E aí o Congresso vai ficar sob o fogo da população. E a cada eleição, o povo vai trocando e colocando parlamentares mais competentes, mais equilibrados, mais responsáveis, que é isso que é importante. Olha só, mudar o Brasil, Alan, não é algo difícil nem impossível. Em uma eleição, é possível o povo trocar todos os parlamentares, todo o Congresso Nacional, ou melhor, toda a Câmara dos Deputados. 513 deputados federais podem ser trocados por pessoas com melhores habilidades e competências, agora, esse ano. E essas pessoas ajudarem a levar o Brasil para um outro patamar, independente de quem seja o presidente da República. Porque é o parlamento que vai autorizar esse presidente a andar mais rápido ou a andar mais devagar, a andar para um lado ou a andar por outro. Entende? Não importa qual seja a ideologia do povo. A ideologia do presidente é importante para fazer para onde ele quer levar o Brasil. Entende? Ah, eu quero levar o Brasil para um rumo mais social. Eu quero levar o Brasil para um rumo mais liberal. Liberal em quê? Que é uma outra coisa importante. Eu, particularmente, não acredito mais, acho que é pobre você falar direita e esquerda. É pobre, porque hoje a sociedade é muito mais complexa do que isso. Você pode ter pessoas que são mais liberais na economia e também são mais liberais nos costumes. Você pode ter pessoas que são mais liberais na economia e conservadoras nos costumes. Você pode ter pessoas que são conservadoras na economia, acho que o Estado deve ser um Estado mais forte, mais centralizador, porém também sejam conservadoras nos costumes. Olha que contradição maluca. Então, nem todo mundo que é conservador nos costumes e liberal na economia é de direita. Nem todo mundo que é conservador na economia e liberal nos costumes é de esquerda. Não tem mais essa definição tão simplória, tão pobre, que a sociedade insiste, que na verdade não é a sociedade. São os interessados nisso. Os lados interessados que colocam essa condição.